E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estava aqui escrevendo, sobre um determinado assunto, fazendo algumas anotações e resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para a gente abordar esse assunto, esse tema que é o seguinte: você não precisa ser perfeito, você só precisa ser constante. Durante muito tempo eu liguei esse modo comparativo, onde eu ficava o tempo todo me comparando com as pessoas e achando que eu tinha que ser perfeito demais. E durante a minha infância e a minha jornada, a gente passa por, eu passei, por vários desafios relacionados à busca pela perfeição. E com o passar do tempo e com o crescimento da tecnologia, isso ficou ainda mais desafiante, ficou ainda mais difícil. Por quê? Porque a gente meio que liga ali um modo comparativo e isso gera um sentimento de frustração muito grande. Então eu separei aqui três pontos, importantes, três temas importantes que eu vou abordar nesse vídeo, para que a gente possa discorrer um pouco sobre eles e eu possa passar um pouco da minha experiência, de mais de 10 anos ao longo do empreendedorismo, onde, graças a Deus, a gente teve grandes resultados, já pude realizar diversos sonhos e eu acredito que essa decisão de ser alguém constante ao invés de ser alguém perfeito mudou muito a minha jornada. Primeiro ponto é: o mundo da comparação mata sonhos. Acredito que nesse mundo que a gente vive hoje, o mundo da tecnologia, da internet, as pessoas, nós vivemos o tempo todo ali, rolando telas o tempo todo, e isso faz com que a gente acesse a vida de muitas pessoas. E na internet as pessoas, elas mostram aquilo que elas querem mostrar. Elas não mostram a realidade da vida. Só que tudo aquilo que entra através de teus olhos e tudo aquilo que entra através de teus ouvidos vai criar uma crença na sua cabeça. Então, de tanto você ver vídeos perfeitos, pessoas perfeitas, corpos perfeitos, empresários perfeitos, pessoas que elas parecem que nunca erram, isso faz com que você se distancie dos seus sonhos. Isso faz com que você realmente olhe assim e diga: caramba, eu acho que eu nunca vou conseguir ser essa pessoa. Então esse mundo da comparação, ele realmente atrapalha demais você de atingir os teus objetivos e sonhos. Então a gente fica ali ligado 24 horas em uma tela de celular, esquece muitas vezes de investir na gente, de olhar a realidade da nossa vida. Muitas vezes você já tem aquilo que você sempre sonhou, mas você, de tanto ver a vida das pessoas serem tão incríveis e perfeitas, e viagens internacionais, e tudo isso, e você esquece de trabalhar ali no teu gramado, na tua grama, E isso atrapalha demais. E eu sei disso porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa que durante muito tempo fiquei lá me comparando com outras pessoas e isso me atrapalhou muito de avançar. O segundo ponto é o fast food mental e a geração da frustração. A gente está acostumado com informações rápidas, com resultados rápidos. E o que é que isso gera na gente? Gera o desejo de atingir resultados rápidos. As pessoas não querem mais investir tempo num relacionamento, as pessoas não querem mais investir tempo em si mesmas para crescer, elas querem pegar algo pronto e usar fórmulas mágicas para ter grandes resultados. E esse atalho, ele vai levar você para o fundo do poço. Por quê? Se você conversar com qualquer pessoa bem-sucedida, você vai perceber que essas pessoas, elas nunca foram perfeitas, elas não vivem esperando resultados rápidos, elas começam a plantar semente, porque elas acreditam na colheita. Elas acreditam que se elas investirem tempo suficiente, serem constantes em alguma área da vida delas, ou em várias áreas da vida delas, elas vão colher grandes resultados. Eu digo isso por mim mesmo. Durante muito tempo, eu vivi na busca de resultado rápido. Eu queria algo que me trouxesse um resultado rápido. E quando eu paro para olhar minha jornada, do dia que eu resolvi empreender lá atrás, em 2012, 2013, para cá, se passaram mais de 10 anos. E eu só vim viver a vida que eu sempre quis viver nos últimos 3 anos da minha vida. Nos últimos 3 anos foi onde eu comecei a conhecer vários países, conhecer ter liberdade, conhecer fazer o que eu quero, quando eu quero e se eu quiser fazer. Agora, olha quanto tempo eu fiquei investido em mim, no meu conhecimento, nas minhas habilidades, melhorando as minhas skills, para que eu pudesse não só fazer dinheiro, mas ter as habilidades. E aí vai um grande erro das pessoas. Elas querem o resultado final, seja dinheiro, seja sonhos e objetivos, mas elas não querem focar no processo e desenvolver as habilidades que elas precisam para que elas possam, se elas perderem tudo, elas têm as habilidades. E ninguém vai te roubar as habilidades que você tem.
e você vai conseguir fazer tudo de novo. Por quê? Porque você não ficou preocupado com o resultado final. Você ficou focado em desenvolver as habilidades que te levam para esse resultado final. 83% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam pobres novamente. Isso é um dado, na Mega Sena que eu digo mas isso é um dado mundial, tá? Isso é uma estatística mundial. Então as pessoas que ganham em loterias, elas perdem seu dinheiro em menos de 5 anos. 83%. Por quê? Porque elas não sabem, elas não desenvolveram a habilidade de fazer dinheiro. Elas ganharam o dinheiro. E isso é uma diferença muito grande. Se você pegar um cara que perdeu tudo na jornada dele, como já aconteceu comigo, de eu quebrar absurdamente e voltar de novo, mas eu tinha as habilidades. Se você pegar os caras que são bem-sucedidos, bilionários, milionários, essas pessoas que elas construíram aquilo, se elas quebrarem hoje, é pouco tempo, elas vão conseguir fazer todo o dinheiro, toda a fortuna novamente. Tem um livro de Donald Trump que é chamado, o nome do livro é Nunca Desista. E ali, quando eu estava lendo esse livro, eu lembro que faz muito tempo que eu não li esse livro, né? Que eu não leio esse livro mais, mas eu lembro muito bem que aquilo me marcou muito. E eu lembro que naquela época, eu estava num momento muito difícil da minha vida, né? Um momento muito desafiante, e o livro de Donald Trump, ele me abriu a mente. Por quê? Porque Donald Trump fala naquele livro, pô, se você tá quebrado, agora imagine você dever bilhões, você tá negativo bilhões. Foi numa época que ele tava negativo bilhões. E aí foi quando ele criou o reality show, né? Que eu esqueci o nome, que é aquele cara de Roberto Justo que faz também aqui, que fazia no Brasil, né? Enfim, eu não lembro o nome do reality show, mas que viralizou no mundo todo, e através daquilo ali, ele guinou novamente a vida dele e ele voltou a ter grandes resultados. E conseguiu, né, quitar suas dívidas, conseguiu realmente voltar ao topo. Porque ele tinha as habilidades. Se ele não tivesse desenvolvido as habilidades, ele não teria dado a volta por cima. Então, mais importante de tudo é você dar tempo ao tempo. As pessoas estão viciadas em resultado rápido, dopamina o tempo todo ali, ó, o tempo todo rolando telas, esperando o próximo vídeo, e elas estão esquecendo que as coisas mais incríveis do mundo levam tempo. Terceiro ponto, o que realmente precisa de constância. E esse é um dos pontos que eu mais me identifico. Por quê? Porque na vida, quem vence não é o mais rápido, né? Na vida não é a pessoa mais forte, o mais rápido. Quem vence é quem permanece no jogo durante muito tempo. Então, durante uma boa parte da minha vida, eu vivia oscilando, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Se você quiser ler um livro completo, qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu tinha dificuldade, eu começava a ler um livro e parava no meio do caminho. Eu começava a fazer alguma coisa, parava no meio do caminho. Por quê? Porque eu estava muito focado no resultado final. E às vezes levava tempo para construir aquilo, naquele resultado final. E durante muito tempo eu negligenciei isso. E aí olha que interessante. Se você pegar um livro de 100 páginas e fracionar ele em uma página por dia, em 100 dias você vai ler um livro. Ah, mas eu vou ler um livro em 100 dias. Cara, esse é o modo comparativo que tá ligado. Esse modo comparativo ligado vai fazer pessoas extraordinárias, pessoas incríveis, deixarem de ter resultados extraordinários e incríveis. Por quê? Porque ela tá muito preocupada com o processo e com a demora, e porque tá acostumado com o fast food mental. Então, eu parei de ficar focando nisso. Eu não leio nenhum livro por mês. Vou dar um exemplo. Não leio nenhum livro por mês ou por ano. Se eu ler um livro por ano, já é um grande resultado. Então, o que a gente precisa fazer é criar primeiro o hábito. Se você não criar o hábito de fazer aquilo repetidamente, todos os dias, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. É por isso que a maioria das pessoas desistem dos seus projetos e objetivos. Quantos sonhos você já enterrou? Quantas coisas que você poderia ter persistido e hoje está em resultados diferentes, você acabou abandonando pelo meio do caminho porque você estava acostumado com resultados rápidos. E se você continuar com esse tipo de pensamento, você não vai ter resultado. Não adianta pedir a Deus, não adianta pedir a Deus, não adianta nada. Se você não agir e constantemente, você vai perder esse jogo. Por quê? O esforço vence o talento, se o talento não se esforça. A constância vence a perfeição. Se você for desejar ser perfeito demais, eu vou criar um vídeo aqui para postar e tal, mas é porque isso aqui que as pessoas vão pensar e por que não? E você acaba desistindo. Uma das coisas que estão fazendo diferença para mim, principalmente nesse começo, né, de canal aqui, nesse recomeço, é que antes, na primeira fase que eu tive desse canal, eu buscava muita perfeição. Então o meu vídeo tem que ser perfeito, o lugar e tal. E a minha fala, eu não podia gaguejar porque esse vídeo não presta. E eu parei no meio do caminho.
Porque ficou tão cansativo ficar corrigindo as coisas para ser perfeito, que aquilo me atrapalhou tanto que eu desisti. E aí, quando eu voltei agora, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ligar a câmera, vou começar a falar e vou jogar isso. Eu não tô nem aí pros comentários, eu não tô nem aí para quem vai falar. Eu só quero melhorar a minha habilidade em me comunicar com a câmera. Porque com pessoas no dia a dia eu já tenho essa habilidade. Com pessoas no dia a dia na área de vendas, na área de comunicação, né, em várias áreas da minha vida, de relacionamento, eu consigo me comunicar bem. Mas quando se tratava de uma câmera, eu tinha dificuldade. Então eu disse, eu vou ligar a câmera e vou ligar o botão, apertar aquele botão mesmo e dane-se. Eu vou só fazer. Por quê? Eu quero criar o hábito de fazer aquilo repetidamente. Então, na minha jornada com vendas, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, né, e eu até contei em outro vídeo anterior, quando eu comecei isso lá atrás, eu tinha muita dificuldade, né? Porque eu via sempre um vendedor que tinha uma comunicação melhor, que ele tinha estratégias diferentes, que ele tinha uma planilha, que ele tinha não sei o quê. E essa busca incessante por ser alguém perfeito me fazia com que eu me frustrasse todos os dias. Isso me atrapalhava demais. Eu me comparava o tempo todo. Então a comparação, ela mata sonhos. O fast food mental e a geração essa geração da frustração é um dos maiores perigos que tem para a tua jornada, para os teus resultados, para os teus objetivos. Se você não parar de consumir conteúdos que te geram esse desejo de resultados rápidos, você vai continuar vivendo a vida frustrado. E o que realmente precisa de constância é naquilo que importa para você. Para de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Pega uma coisa que você quer fazer, porque você precisa jogar a mensagem para o teu cérebro de que você agora é uma pessoa constante. Para que você possa ser constante em coisas pequenas e através dessas coisas pequenas do dia a dia você conseguir ser constante em projetos, em coisas maiores. Então se você não fizer isso, se você não entender todo esse processo, você vai viver uma vida frustrada. Então, se esse vídeo te ajudou, se você chegou até aqui, deixa o like, deixa um comentário. Seja bem-vindo ao nosso time, nossa comunidade. Tem um link no meu perfil aí na descrição, né, onde você pode participar da nossa comunidade e a gente interagir lá de forma mais ativa. Então, seja muito bem-vindo, conta comigo e vamos nessa.